Ananda era a personificação do sucesso moderno. Sua carreira ascendia sem esforço aparente, suas posses falavam por si, e seu círculo social era invejável. Contudo, sob essa fachada polida, fervilhava uma inquietação silenciosa, uma maré constante de pensamentos que jamais encontrava repouso. Sua mente era um turbilhão incessante de planos futuros, preocupações com o presente e revisões do passado. Uma orquestra desafinada que tocava sem pausa. Ele podia estar em uma reunião importante, em um jantar com amigos ou mesmo desfrutando de um pôr do sol espetacular, mas a performance interna prosseguia, roubando-lhe a plenitude de cada momento. Apesar de todas as suas conquistas materiais, Ananda sentia um vazio persistente, uma lacuna que nenhuma aquisição ou reconhecimento conseguia preencher. Era como se estivesse sempre correndo, mas nunca chegando a lugar algum. A vida de Ananda seguiu essa batida frenética até que o inevitável aconteceu. Um burnout severo o atingiu como um raio em céu azul, forçando-o a parar. Os médicos recomendaram repouso absoluto, mas o verdadeiro catalisador não foi a exaustão física, e sim a súbita e dolorosa perda de sua avó, a única pessoa que parecia entender sua alma sem palavras. Esse golpe duplo o mergulhou em um abismo de confrontação. Deitado em seu apartamento silencioso, cercado por objetos caros que agora pareciam desprovidos de significado, Ananda percebeu com clareza brutal que sua busca incessante por mais dinheiro, mais prestígio, mais experiências, não havia lhe trazido a paz que tanto almejava. Pelo contrário, havia apenas alimentado a fera da inquietação em sua mente. Desesperado por uma solução, Ananda mergulhou na busca. Ele tentou a terapia convencional, onde desnudou suas ansiedades e medos, mas as sessões pareciam apenas organizar o caos, sem silenciá-lo. Experimentou novos hobbies, desde a pintura até o paraquedismo, buscando adrenalina ou distração, mas a mente continuava a correr, um hamster incansável na roda. Viajou para destinos exóticos, esperando que a mudança de cenário pudesse mudar seu estado interno, mas descobriu que levava consigo sua própria mente barulhenta. A frustração crescia a cada tentativa falha, e ele começou a se sentir isolado em sua experiência, convencido de que era o único a carregar um fardo tão pesado e invisível. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto navegava sem rumo pela internet, que Ananda se deparou com algo diferente. Um documentário sobre o budismo e a natureza da mente. Suas imagens serenas de monges meditando em paisagens montanhosas contrastavam drasticamente com a agitação de sua própria vida. A ideia de que a mente, esse inimigo implacável, poderia ser treinada para a calma, o intrigou profundamente. Era uma proposta radicalmente diferente de tudo o que ele já havia tentado. A curiosidade o levou a um livro antigo, empoeirado, que encontrou em uma livraria de segunda mão, intitulado O Coração da Sabedoria. As páginas revelaram um conceito que ressoou em Ananda com uma força inesperada. Dukkha, o sofrimento ou insatisfação inerente à existência. O livro explicava como nossos apegos e aversões alimentavam a mente inquieta, criando uma prisão de desejos e medos. Ananda sentiu um arrepio de reconhecimento. Aquilo descrevia perfeitamente sua vida. Mas mais do que isso, uma ponta de esperança surgiu ao entender que sua experiência não era única, mas parte da condição humana. Milhares de anos antes, pessoas haviam sentido o mesmo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ananda sentiu uma conexão estranha com esses ensinamentos antigos, uma promessa de alívio para sua mente exausta. Mas uma dúvida persistia. Será que uma tradição milenar, nascida em um mundo tão diferente, poderia realmente acalmar a mente de alguém vivendo no turbilhão do século XXI?
A dúvida, contudo, não impediu Ananda de mergulhar de cabeça. Ele começou a praticar meditação, seguindo as instruções de aplicativos e vídeos online. Sentava-se em silêncio, tentando focar na respiração, mas a mente inquieta de Ananda, seu antagonista mais persistente, recusava-se a cooperar. Pensamentos sobre a reunião de amanhã, o e-mail não respondido, a conta a pagar e até mesmo a lembrança de um comentário indelicado de anos atrás desfilavam incessantemente. Era como tentar conter um rio caudaloso com as próprias mãos. O ceticismo surgia, sussurrando que aquilo era uma perda de tempo, que sua mente era diferente e irrecuperável. A disciplina era um desafio constante. Cada sessão de meditação parecia uma batalha perdida contra um inimigo invisível, mas teimosamente presente. Seus amigos e familiares, acostumados ao Ananda frenético e ambicioso, não entendiam sua nova busca. "Você está virando um monge?" brincavam alguns com um tom de escárnio mal disfarçado. Outros expressavam preocupação, vendo-o como estranho ou escapista, alguém que fugia da realidade ao invés de enfrentá-la. Ele tentava explicar a busca por paz interior, mas as palavras pareciam vazias diante da incredulidade em seus olhos. A pressão externa, somada à resistência interna, era quase insuportável. Havia dias em que a tentação de abandonar tudo era avassaladora, especialmente quando os resultados não eram imediatos, e a sensação de alívio parecia tão distante quanto antes. Lembranças antigas, de traições passadas e decepções profundas que ele pensava estarem enterradas, ressurgiam durante a meditação, testando sua resiliência. A raiva e a mágoa explodiam, e ele se perguntava se aquilo não estava piorando as coisas. Era nesse turbilhão que a figura do mentor, embora implícita, surgia como um farol. Através de um livro de ensinamentos budistas, Ananda encontrou Thich Nhat Hanh, um mestre cujas palavras ressoavam profundamente. "Sua mente é como um jardim", ele leu, "e você é o jardineiro. Você pode escolher o que plantar e o que arrancar." As palavras do mestre serviam como um guia, explicando a natureza transitória dos pensamentos e emoções, ensinando que não era preciso se apegar a eles, nem lutar contra eles, apenas observá-los passar. Ananda começou a perceber que a inquietação de sua mente era alimentada por um desejo profundo de controle e permanência. Ele queria que as coisas fossem de um certo jeito, que as pessoas agissem de uma certa forma, e que sua própria felicidade fosse um estado fixo e inquebrável. Essa percepção o levou a confrontar seus próprios apegos, ao sucesso profissional, ao reconhecimento social, à ideia predefinida de quem ele deveria ser. Cada vez que um pensamento de apego surgia, ele tentava aplicar os ensinamentos, observando-os sem julgamento, permitindo que a impermanência o dissolvesse. Havia momentos de frustração intensa, de querer jogar a toalha, mas também vislumbres de paz e clareza. Pequenos intervalos de silêncio na mente, como clareiras em uma floresta densa, ofereciam um vislumbre do que era possível. Ele começava a entender que a paz não era a ausência de pensamentos, mas a ausência de sofrimento em relação a eles. Essa compreensão, embora ainda frágil, o mantinha em movimento. No entanto, a vida, em sua imprevisibilidade, tinha outros planos. Um problema profissional inesperado, uma reestruturação na empresa que ameaçava sua posição, o levou ao limite. O medo do fracasso, tão familiar e tão potente, retornou com força total. Ananda sentiu-se traído pela promessa de paz, achando que o budismo não funcionava para ele, que era apenas mais uma autoajuda vazia. Ele estava prestes a abandonar tudo, a voltar para o velho Ananda, aquele que corria sem parar, pois, pelo menos, sabia o que esperar. A mente inquieta gritava com mais força do que nunca, zombando de seus esforços. No seu ponto mais baixo, Ananda estava prestes a abandonar tudo, mas uma frase do mentor, lida em algum lugar,
ressoou em sua mente, apontando para uma verdade que ele ainda não havia compreendido totalmente. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ananda, um eco persistente em meio ao caos. Ele se viu sentado no chão frio de seu apartamento, as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo. Não era a dor do problema profissional que o abalava, mas o sofrimento autoimposto pela resistência a ela. A frase do mestre budista, como um raio, iluminou o seu entendimento. A mente não precisava parar de pensar para encontrar a paz. Ela precisava parar de lutar contra os próprios pensamentos. A paz não era a ausência de pensamentos, mas a ausência de sofrimento em relação a eles. Essa foi a compreensão que se acendeu dentro dele, o clímax de sua jornada até então. Ananda passou por uma experiência de profunda introspecção. Não foi uma meditação formal, mas um momento de rendição total. Ele permitiu que todos os pensamentos, o medo da perda do emprego, a raiva do chefe, a frustração consigo mesmo, viessem à tona. Mas, desta vez, ele não tentou afastá-los, nem se apegar a eles. Ele simplesmente os observou, como nuvens passando no céu. E ao fazer isso, percebeu algo extraordinário. Os pensamentos, sem a energia de sua resistência ou apego, começaram a perder força, a se dissipar. Ele finalmente compreendeu que a mente não descansa no sentido de parar de pensar, mas sim no sentido de não se apegar aos pensamentos, de não se identificar com cada turbulência que surge. A revelação de que a paz não era a ausência de pensamentos, mas a ausência de sofrimento em relação a eles, foi libertadora. Era como se um peso invisível, que ele carregava por toda a vida, tivesse sido finalmente removido. Nesse instante de clareza, Ananda aceitou a natureza impermanente de tudo. A empresa, o emprego, o sucesso, até mesmo a própria vida. Tudo estava em constante mudança. E seus próprios pensamentos e emoções não eram diferentes. A raiva de antigas traições que o atormentara durante as meditações e o medo de futuras perdas que o paralisava começaram a se dissipar como névoa sob o sol. Um sentimento de redenção surgiu, não por um ato grandioso, mas ao perdoar a si mesmo por anos de autocrítica e, em um gesto silencioso, perdoar aqueles que o haviam ferido, compreendendo que eles também estavam presos em suas próprias mentes inquietas. Essa aceitação trouxe uma transformação palpável. Ananda começou a agir no mundo com mais compaixão, primeiro consigo mesmo, depois com os outros. No trabalho, ele lidou com a reestruturação não com pânico, mas com uma calma estratégica, buscando soluções em vez de se afogar em ansiedade. Sua reatividade diminuiu drasticamente. As interações com amigos e familiares, antes marcadas por sua impaciência e distração, tornaram-se mais genuínas e presentes. Eles notaram a mudança, comentando sobre sua nova serenidade. Ele já não parecia estranho ou escapista, mas alguém que havia encontrado um centro. Ananda entendeu que a verdadeira superação não era a de um obstáculo externo, mas a da própria mente. Ele não se tornou um mestre budista, nem vestiu mantos. Sua vida continuava a ser a de um indivíduo no mundo moderno, mas agora ele era diferente. Ele podia compartilhar sua jornada e compreensão com outros, não através de sermões, mas através do exemplo. Sua história se tornou um testemunho silencioso de que a paz interior era possível, mesmo em um mundo caótico e exigente. Ananda encontrou um equilíbrio duradouro. Sua mente ainda pensava, ainda gerava ideias e preocupações, mas não o aprisionava mais. Ele vivia com uma serenidade encontrada, demonstrando que o budismo não era uma fuga da realidade, mas um caminho para a liberdade dentro da própria mente. A jornada era contínua, pois a vida sempre traria novos desafios, mas agora
Ele tinha as ferramentas para percorrê-la com sabedoria, compaixão e uma aceitação profunda da impermanência de tudo. A inquietação não havia desaparecido por completo, mas havia sido domada, transformada em um fluxo suave, e Ananda finalmente conhecia o verdadeiro descanso.